Vamos retomar então a nossa conversa da aula anterior. Na aula anterior a gente trabalhou um pouco da teoria do acesso à justiça, né? Principalmente o pensamento do Mauro Capelletti, aí, que é o que tem sido exigido no concurso, né? Eu confesso que eu até tentei procurar hoje se eu tinha mais, que eu achava que eu tinha um livro, um exemplar do acesso à justiça do Mauro Capelletti, mas eu não achei. Se eu achar depois eu deixo aqui à disposição na biblioteca, mas esse é o tipo de livro, já que aqui então é um ambiente que vocês vão estar se reunindo, né, para estudar para esse concurso especificamente. Acho que esse é um livro que tem que ter, né? Não é um livro tão difícil, não é um livro caro. Mas basicamente o que eu fiz foi resumir ali um pouco do pensamento do Mauro Capelletti, que tem sido exigido aí no concurso. E aí assim, a gente falou sobre as três ondas do acesso à justiça, né, o contexto em que foi escrita a obra Acesso à Justiça, o projeto lá de Florença, um estudo de direito comparado, as ideias de interdisciplinaridade começando a reinar por ali, as três ondas do acesso à justiça, então as principais transformações atinentes ao acesso à justiça, que eram constatadas ali por diversos estudiosos do assunto no mundo inteiro. Essas três ondas: a primeira onda, a assistência judiciária aos pobres; a segunda, tutela coletiva de direitos; a terceira, o chamado enfoque do acesso à justiça. Basicamente o judiciário não é só por meio do poder judiciário, né, que se resolve e soluciona conflitos, etc. Na questão da primeira onda do acesso à justiça, a gente conversou sobre os modelos, né, de assistência jurídica. Eu disse a vocês que é possível fazer uma classificação um pouco mais ampla do que os concursos geralmente têm exigido, mas aí para uma prova de segunda fase, aí de repente mais para frente um curso aí mais pensado para a segunda fase, para quem no dia em que vocês forem sendo aprovados, né, para a segunda fase, aí de repente aprofundar um pouco mais. Mas basicamente os modelos: modelo judicare, modelo público, modelo misto, modelo público em sentido estrito, né? Modelo misto, modelo judicare, advogados prestando assistência jurídica; modelo público, órgãos públicos; modelo misto, enfim, a junção desses dois. O modelo público, hoje no Brasil se chama defensoria pública, mas defensoria pública não é necessariamente sinônimo de modelo público. Já houve no Brasil outros tipos de modelos públicos de assistência jurídica, como é o caso, para citar o exemplo daqui do estado de São Paulo, o caso da PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária. Era um órgão público, né, ligado à Procuradoria Geral do Estado, mas era um órgão público, logo era um modelo público de prestação de assistência jurídica. E aí foi basicamente aí que a gente encerrou a nossa primeira encontro. Só rememorei isso daqui só para situar de onde a gente começa agora. Um outro tema que sempre cai nos editais da matéria de princípios é o histórico da assistência jurídica, tá? E aí assim, a nomenclatura ela vai variando um pouco de edital para edital, mas geralmente é isso: história da assistência jurídica, enfim, história da assistência judiciária, enfim, vai variando um pouco a terminologia usada. Aqui também, nesse trecho da aula, é possível a gente aprofundar um pouco mais, né? Ampliar um pouco o leque de análise acerca desse assunto especificamente considerado. Mas assim, talvez isso seja relevante mais para uma segunda fase. Para a primeira fase, então, a gente fica com o que geralmente mais tem sido exigido. O que é que geralmente tem sido exigido acerca desse tema? A história constitucional da assistência jurídica no Brasil. Tá? A história constitucional da assistência jurídica no Brasil, ou seja, o assunto da assistência jurídica analisado dogmaticamente, numa perspectiva assim, histórico-constitucional, ou seja, nos textos das constituições brasileiras. Tá bom? Antes, porém, de chegar nesse ponto dessa análise aí dogmática, acho que vale a pena, já que isso fez parte expressamente de pelo menos um ou dois editais da Defensoria de São Paulo, acho que vale a pena só fazer uma introdução, antes de entrar nesse aspecto da história constitucional. Lembrando que os concursos de defensoria pública, acho que na verdade como todo concurso, eles têm se influenciado uns aos outros, né? De tal forma que um edital, eventualmente, um concurso abre, um edital traz alguma inovação, alguma novidade, e aí posteriormente um outro estado aí da federação vai abrir concurso e ele acaba plagiando, no bom sentido, algumas coisas de editais de outros estados, né? Isso é comum, até porque o examinador, etc., nem sempre ele tem experiência em concurso público, ele precisa elaborar questões não só
objetivas, né, que assim, com o máximo possível de segurança jurídica, mas ele também não pode simplesmente ficar reproduzindo questões que já foram veiculadas em concursos anteriores, ou seja, ele tem que ser criativo, né? E às vezes ele tem que tirar essa criatividade dele de algum outro edital, né? E aí nesse sentido que as defensorias públicas acabam dialogando, isso é bom porque vai, acredito, unificando um pouco o pensamento nacional, né, nessa matéria. E aí, assim, já que os 2 editais de São Paulo ampliaram um pouco essa análise, pode ser que alguém acabe copiando, enfim, né? Então acho que vale a pena citar. Teve um dos editais, não sei se do último ou do penúltimo, da Defensoria de São Paulo, que esse assustava, o edital de princípios. E eu confesso que quando eu fiz depois a prova da primeira fase, eu confesso que teve uma questão que eu errei, né? Porque era daquelas questões que o cara pega o detalhe do detalhe da nota de rodapé, e aí realmente eu até acho questionável isso, enfim, porque assim, o examinador tem que elaborar uma questão que vai ter uma correção objetiva, para que não fique anulando, né, questões e por aí vai. Mas quando ele acaba descendo a miúdos demais, né, enfim, isso é ruim, acho que você não mede conhecimento. De qualquer forma, a função também da primeira fase é eliminar, não está lá para pegar os melhores defensores e defensoras públicas, né? Se é que é possível fazer isso, e partindo da premissa que, deixando de lado as discussões sobre cotas sociais, sobre isso, sobre aquilo, enfim, várias outras questões aí que a gente pode discutir, mas se é que é possível medir o conhecimento de quem vai virar defensora pública, eu acho que isso daí fica mais para a segunda fase, nem é prova oral. A segunda fase é a fase que realmente pega, né? Pelo menos na Defensoria de São Paulo, a prova oral, ela reprova, mas o cara tem que pedir para reprovar, assim, geralmente é complicado, assim, é difícil reprovar na prova oral da Defensoria Pública, porque o pessoal acaba pegando muito pesado na segunda fase. A segunda fase realmente é uma fase difícil, é uma fase que ali você afunila bem. E quem elaborou esse edital foi o Daniel Sveig, tá? Então vocês cobrem dele aí o dia que ele vier também, porque ele foi examinador desse concurso que trouxe essas inovações. Eu disse que assustava o edital, porque se você comparasse com editais anteriores da matéria de princípios, você ia notar que o arroz com feijão obviamente fazia parte do edital, que é o arroz com feijão. Um pouquinho de teoria do acesso à justiça, lei 80, defensoria na Constituição, lei 1060, blá blá blá, isso tudo fazia parte ali do edital. Mas, no entanto, a primeira metade do edital era absolutamente de teoria do acesso à justiça, histórico da assistência jurídica no Brasil e no mundo. E com detalhes a ponto de ter coisas tipo assistência jurídica em Roma, nos países nórdicos, umas coisas envolvendo igreja católica, enfim, um negócio assim que estava lá. Bom, aí a questão que se coloca era, e teve gente até de outro cursinho depois, falou, pô, de onde? De onde a gente vai tirar isso aí? Então, é de um livro chamado Assistência Jurídica, Sua Gênese, História e Função Protetiva, de 2 defensores públicos cariocas, ambos aposentados, né, bem velhinhos, até onde eu sei, hoje, estão vivos, mas bem velhinhos, chamado Zé Fontenelle Teixeira e Humberto Penha de Moraes. Esses caras escreveram esse livro, a primeira edição em 74, né? A segunda edição, e a última, não teve atualização depois disso, salvo engano, a segunda edição é de 89. Então a Constituição de 88 é promulgada e meses depois eles escrevem a segunda edição do livro, uma segunda edição mais recheada, etc. É extremamente difícil achar esse livro, eu vou adiantar porque eu tenho a primeira e a segunda edição, que eu custei para achar, mas enfim, achei, né? Mas assim, muito difícil, totalmente esgotado. Mesmo assim, o examinador, na verdade, assim, por que o examinador extraiu desse livro, né? Enfim, o que ele eventualmente indagaria na prova? Porque se você pegasse o sumário do livro, a primeira parte do sumário do livro, alguma coisa assim, e colocasse ao lado da primeira parte do edital, até eventuais erros de português eram copiados, né? Era exatamente a mesma coisa, tá? Eu não estou dizendo que isso é ilegal, coisa parecida, não foi uma opção do examinador. Mas aí, então, o candidato deveria estudar por esse livro. Evidente que ele acabou fazendo uma outra questão, foi aí que eu caí também na questão, de algo muito específico, né, de algum ponto histórico, assim, meio que de nota de rodapé, que aí eu acho particularmente exagerado, eu falei até isso com meu colega uma vez, não é nada ilícito, não é nada ilegal, acho só um pouco exagerado. Mas, assim, tem que olhar para o outro lado também.
né? O que o examinador, quando ele pega pesado dessa maneira, no edital, o que ele quer eu quero tentar pegar o pessoal mais antenado com a defensoria pública que for possível pegar. Porque, veja, tecnicamente falando, o cara que passa no concurso da defensoria pública, ele tem grande chance de passar no Ministério Público, na magistratura e vice-versa. E passa na magistratura, a gente tem casos de defensores que estavam prestando concurso na magistratura e no MP e reprovaram, juízes prestando defensoria, reprovaram a defensoria, em seguida passam no MP, enfim, acaba... Concurso é assim, você não estuda para passar, você estuda até passar, né? E depois de um tempo que você está estudando com método, com disciplina, ou seja, estudando no mínimo o que se exige e no máximo o que se exige, sem ficar divagando demais, e assim, com disciplina, etc., é inevitável, né? Desde que a vida também não nos traga outras, adversidades, é inevitável que vai chegar uma hora que você vai estar num ponto que dificilmente a concorrência vai concorrer com você, né? Você vai ter, beleza, você vai ter 15 mil pessoas inscritas no concurso, mas sinceramente 12 mil pessoas estão lá porque, meu concurso vamos prestar. Só que você tem ali 2, 3 mil pessoas realmente com condições de passar. É assim que funciona. O examinador, quando ele pega pesado dessa maneira, muitas vezes o que ele está fazendo o cara que é Ministério Público, mas vai prestar defensoria, em tese ele não vai se dar o trabalho de estudar especificamente esse tipo de coisa, porque o foco dele é Ministério Público. Todo o direito de pensar assim. E logo o cara que está estudando, se dá o trabalho de estudar esse tipo de coisa, significa que ele tem uma vocação um pouco maior pela defensoria pública, logo é esse cara que eu quero atrair, tá? Então, o que eu quero dizer olhem de uma maneira positiva esse tipo de abuso, de excesso, enfim, que também os editais colocam. A questão quando o edital pegar pesado, você tem que saber onde procurar. E aí, eu converso com colegas, com professores, etc., é importante. Dá pra gente resumir o pensamento do Fontenelle ou do Humberto Teixeira de Moraes em 3 ou 4 tópicos aqui. Ou seja, o que eu quero dizer não precisa ler esse livro se eventualmente cair de novo para saber os detalhes, porque assim, detalhes você vai ler, você vai estudar, mas você não vai ficar memorizando isso. Se cair no concurso, você pode acertar como pode errar, né? Agora, o que eu acho que é importante, se a gente tiver que sintetizar o porquê, o essencial do livro deles é o seguinte, que eles colocam. Então vocês anotem esses tópicos aí. E na verdade isso vale para a compreensão de tudo que vem posteriormente acerca da história da assistência jurídica, enfim, de outros aspectos aí mais palatáveis aí que a gente vai conversar daqui a pouco. O primeiro aspecto, o que eles constatam através de exemplos históricos, como eu estou fazendo aqui então é uma síntese, é o seguinte: por muito tempo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, a assistência jurídica ela foi prestada, ela foi movida, assim, o combustível dela foi a ideia de caridade, quer dizer, ela foi prestada caritativamente, de maneira voluntária. E geralmente por advogados. Tá? São os primórdios, digamos, da assistência jurídica. E aqui, na verdade, aí para alguns exemplos aqui, já que está falando do livro do Humberto e do José Fontenelle, eles citam lá o exemplo, por exemplo, da doutrina social da Igreja Católica, etc. E isso influenciando, estimulando advogados, digamos, católicos, a prestar assistência judiciária, porque, enfim, a ideia de caridade, enfim, era inspirada também da doutrina social da Igreja, etc, etc, etc. Bem, dentre outras, digamos, fontes, por aí. O segundo aspecto é o seguinte: aos poucos, no entanto, e esse aos poucos é quando a gente começa a discutir um pouco da primeira onda do Capelletti lá que ele fala, tá? Notem que esse aos poucos, então ele começa a engrandecer, a se tornar um pouco mais institucional, ali por volta da década de 50, coisa e tal, que é o que ele constata na primeira onda do acesso à justiça. Mas, então, o segundo aspecto aos poucos, a assistência jurídica vai tomando... vai sendo encarada como uma função que o Estado deve desempenhar, que é a chamada assistência jurídica enquanto função protetiva do Estado. Ou seja, agora não é mais a caridade, por meio da caridade. Agora é por meio do Estado. É uma incumbência do Estado. Então, Gustavo, o que exatamente você está querendo dizer com isso?
Gente, imaginem um mundo onde todo advogado particular tem interesse e tem condições de fazer advocacia pro bono. Você precisa de defensoria pública? Você precisa que o Estado gaste recursos públicos com defensoria pública? Obviamente que não. A questão que se coloca é, e aí isso, daqui a pouco, isso vai ao encontro da discussão que a gente vai fazer daqui a pouquinho no histórico da assistência jurídica. A questão é, se por um lado a advocacia pro bono ela é algo desejável, e por isso, de cara, eu já afirmo que a advocacia pro bono ela convive tranquilamente na Constituição Federal com o modelo público de assistência jurídica. A previsão de defensoria pública na Constituição não é incompatível com a advocacia pro bono, porque são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, elas acabam eventualmente fazendo o mesmo, chegando no mesmo ponto, mas por trajetos diferentes. Tá? O que não se pode, no entanto, é você ficar na dependência da caridade. Quando a gente está... A caridade ela é muito bonita, mas quando a gente está lidando com caridade, a gente não está lidando com direito. Tá bom? Então, o segundo aspecto é a chamada função protetiva do Estado. O terceiro aspecto é a relação íntima que existe entre assistência jurídica e dois vetores de qualquer democracia, que é a igualdade perante a lei e o devido processo legal. Igualdade perante a lei e o devido processo legal. E por fim, é que em todos esses exemplos retratados, ainda que tenha alguns exemplos que a gente lê no livro, você fala, primeiro, de onde ele tirou isso? Né? Mesmo que ele cite fontes e tal. E segundo, como ele chegou a essa conclusão? Quer dizer, enfim, é extremamente questionáveis algumas citações, né? É interessante, coisa e tal, mas tem hora que você lê assim, os exemplos e você fala, não, mas não é possível que era assim não tem sentido, sei lá. Mas enfim, pelo menos vale pra gente, né, direcionar aí o pensamento. Mas o terceiro aspecto que ele tira de vários exemplos desses, assistência jurídica prestada na antiguidade, enfim, coisas tipo... Teve assistência jurídica no processo de Tiradentes no Brasil, enfim, esse tipo de coisa. Até um livro que eu encontrei um tempo atrás, eu encontrei, mas esse por acaso, porque eu nunca tinha ouvido falar, que era justamente sobre assistência jurídica, e depois eu procuro exatamente o nome, e o processo de Tiradentes no Brasil. Né? E evidente que eu pagaria o preço que fosse, tenho condições, por um livro desse, porque o título é extremamente chamativo. Não, meu Deus do céu, estou começando a estudar se existisse a defensoria pública na época de Tiradentes, alguma coisa teria mudado? Basicamente esse tipo de indagação que a gente pode fazer além do título desse livro. Eu não lembro agora, eu sei que eu folhei o livro e, enfim, com todo respeito, o livro beira ali não vou falar enganação, mas, enfim, é um livro que deixa a gente com mais pulga atrás da orelha do que, enfim, não é um livro que eu acho que valha tanto a pena, não. Embora tenha uma outra citação importante. Mas desses vários exemplos citados pelo Fontenelle e pelo Humberto Penha, uma coisa que eles apontam, e esse quarto aspecto, é que sempre que a assistência jurídica foi prestada pelo Estado, estimulada pela Igreja, por atores privados, enfim, quem quer que seja, sempre houve o direcionamento desse serviço, dessa atividade, a uma camada específica da população. Camada específica da população. E assim, quem era essa camada específica da população? Eles citam exemplos de que, tá aqui, tinha um documento lá da Roma, sei lá, estou falando Roma, mas enfim, um documento que tinha direito à assistência jurídica às viúvas. Um outro, os órfãos tinham direito à assistência jurídica, etc, e alguns outros exemplos. Agora, um exemplo que sempre aparece tinha direito à assistência jurídica os pobres. Os pobres. Esses são os 4 aspectos principais, que a gente poderia resumir todos os exemplos citados por eles através desses 4 aspectos. Vou falar muito brevemente de cada um deles aqui. Na verdade, os 2 primeiros eles se entrelaçam, né? No primeiro momento a gente tem a ideia de caridade como combustível da assistência jurídica, tá? E qual a relevância atual, né, desse tipo de porque dessa ideia de caridade, etc. Assim, dentre outras coisas, no Brasil,
existe ainda o debate sobre se a advocacia pro bono ela pode ou não ocorrer. Não só se ela pode ou não ocorrer, porque a assistência jurídica é prestada pela Defensoria Pública, ou seja, a questão que se coloca e eu já antecipo que, enfim, nem tem divergência sobre isso. A Associação Nacional dos Defensores Públicos, salvo engano, uma vez emitiu uma nota oficial para deixar muito claro, sei lá. Mas a questão quando o artigo 134 da Constituição Federal confere à Defensoria Pública o dever de prestar assistência jurídica, isso significaria interpretar que o artigo 134 confere à Defensoria Pública o monopólio dos pobres, como a gente já ouviu. A forte expressão, mas em 2011, quando teve uma certa tensão no Estado de São Paulo entre Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, no plano político da Assembleia Legislativa, a gente ouvia, né? Porque basicamente o que se discutia ali era, enfim, no final das contas, se é só a Defensoria Pública que deve prestar assistência jurídica ou se a Ordem dos Advogados do Brasil também deve, digamos, concorrer positivamente nesse serviço. E havia quem falasse que, não, mas a Defensoria Pública, levantava o dedo e riste, né? Não, mas a Defensoria Pública não tem o monopólio dos pobres. Não é isso que está em discussão, tá? Mas vejam que no plano político a gente pode chegar a esse ponto. Mas, dentre outras coisas, a gente tem uma outra discussão, que não tem nenhuma relação direta com a Defensoria Pública. É se, assim, a advocacia pro bono viola ou não sei lá, o Estatuto de Ética da Ordem dos Advogados e, enfim, se o advogado inscrito nos quadros da Ordem pode ou não exercer a advocacia pro bono, por diversas razões. E lembrem-se que, no limite, geralmente a matéria de princípios, o edital, coloca que na matéria de princípios coloca o capítulo das funções da defensoria e sua relação com as demais funções essenciais da justiça no texto constitucional. Ou seja, pode ser que caia questionamentos no concurso da Defensoria Pública sobre a advocacia, né? Não sobre estatuto da OAB, mas sobre coisas que respinguem na Defensoria Pública, né? Mesma coisa do Ministério Público e etc, né? Então esse é o primeiro aspecto. Aí, num segundo momento, o Estado, aos poucos, vai assumindo essa função protetiva. E aí, por que o Estado, aos poucos, vai assumindo essa função protetiva? E aqui isso guarda uma relação com o terceiro aspecto que eu falei, da igualdade perante a lei e do devido processo legal. Porque, assim, a doutrina não tem muita dificuldade em sustentar que a assistência jurídica ela não é um fim em si mesmo. A assistência jurídica, ela decorre meio que logicamente dos ideais de igualdade perante a lei e devido processo legal. Não existe Estado democrático de direito sem respeito à igualdade, sem a observância da igualdade perante a lei e sem o devido processo legal. De tal forma que também não existe igualdade perante a lei e devido processo sem assistência jurídica. Por quê? Porque tem pobre no mundo apesar disso tudo. Tá? Gustavo, mas está abstrato demais o que você está falando. Então, vou dar um exemplo. Imaginem que a nossa Constituição atual mudasse nossa Constituição, houvesse uma emenda constitucional, mas enfim, que na nossa Constituição Federal de 88 não houvesse previsão expressa de assistência jurídica e defensoria pública, né? E vou até deixar de lado defensoria pública, não houvesse previsão de assistência jurídica. A questão que se coloca o Estado seria obrigado a prestar assistência jurídica aos pobres? Se a resposta for não, saiba que a gente pode incorrer naquela situação em que o pobre ele tem direitos previstos na legislação. Se esses direitos forem respeitados, ótimo. Se não forem respeitados, ele não vai ter como fazer valer seus direitos. E se não tem assistência jurídica, logo, ter direito ou não ter dá no mesmo. Tudo bem? Bom, mas se não existe uma previsão expressa no texto constitucional, seria possível, eventualmente, se extrair de algum lugar do texto constitucional essa obrigatoriedade do Estado? Lembrem-se que, hoje em dia, cada vez mais, nesse final do século XX, começo do século XXI, se fala cada vez mais em politização da justiça, judicialização da política, controle judicial das políticas públicas, etc, etc, etc. Logo, o Supremo Tribunal Federal ele tem lá seus métodos de interpretação criativos, etc, e pode eventualmente subtrair de alguma cláusula o dever do Estado em prestar assistência jurídica. De onde ele poderia extrair isso?
igualdade perante a lei e devido processo legal. Gustavo, ainda está abstrato demais. Bom, então vou dar mais um exemplo concreto para fechar. Década de 60, Estados Unidos. Tudo bem, a gente sabe as peculiaridades da Constituição americana, coisa e tal, né? Mas existe uma Constituição escrita também nos Estados Unidos e em nenhum trecho dessa Constituição escrita existe a menção literal à obrigatoriedade do Estado, né, dos Estados Unidos da América, em prestar assistência jurídica à população carente, à população necessitada. No entanto, em 1960, isso na verdade começa na década de 30, década de 40, mas a coisa ganha um corpo bem maior na década de 60 nos Estados Unidos, quando mais uma vez a Suprema Corte americana é chamada a se manifestar sobre esse assunto e, para resumir a história, o que ela faz no final das contas a partir das ideias de devido processo legal e igualdade perante a lei, a Suprema Corte dos Estados Unidos interpreta o texto constitucional e determina que União e Estados são obrigados a prestar assistência jurídica aos acusados no processo penal. Ou seja, ninguém pode ser, como ocorria naturalmente e normalmente antes da década de 60, ninguém poderia ser condenado num processo penal. A partir de agora, ninguém pode ser condenado num processo penal se o Estado não lhe garantir um defensor tecnicamente habilitado. E defensor no sentido amplo, pode ser um advogado, pode ser um defensor público. De onde a Suprema Corte extraiu isso? Das cláusulas do devido processo legal, da igualdade perante a lei, e etc, etc, etc. Lei que sempre houve a delimitação, a demarcação de uma camada da população beneficiária do direito à assistência jurídica. E aí o exemplo mais citado, constantemente citado, é o dos pobres. Os pobres sempre foram esse foi o direcionamento da assistência jurídica. Mas, Gustavo, por que você está dizendo isso? Porque aqui começam as discussões um pouco mais sérias que às vezes a gente acaba trabalhando por cima, na prática. Gustavo, a Defensoria Pública tem que fazer análise financeira, coisa e tal, não tem que, basta a declaração da pessoa. Gustavo, a mulher vítima de violência, ela tem que passar pela triagem da Defensoria Pública. Gustavo, a população vulnerável tem ou não, ela é naturalmente população necessitada, ela tem ou não que passar por uma análise econômica, etc, etc, etc. Antes da gente entrar nessa discussão teórica, dogmática, etc., é uma constatação histórica. Sempre a assistência jurídica foi direcionada a uma determinada camada da população e sempre os pobres. O que eu quero dizer com isso jamais, historicamente falando, jamais a assistência jurídica foi um direito de todos, ao contrário da educação e da saúde, como prevê o texto constitucional. Saúde e educação é um direito de todos, etc, etc. A assistência jurídica não é um direito de todos, é um direito das pessoas necessitadas. E por que não é um direito de todos? Porque todos terão acesso à justiça se apenas as pessoas necessitadas tiverem direito à assistência jurídica. Por quê? Porque as pessoas não necessitadas não precisam de assistência jurídica. É basicamente esse raciocínio. Bom, e se pessoas necessitadas, e apenas elas, têm direito à assistência jurídica, devem existir critérios para separar o joio do trigo. E aqui começa a discussão polêmica sobre que critérios usar. Tá? E aqui que gira em torno toda a polêmica, e é por isso que diariamente, eu com certeza como defensor público, tudo bem, eu sou da área criminal, é outra lógica de atuação, mas eu faço atendimento ao público da área civil, coisa e tal, porque, enfim, não tem tu, vai tu mesmo. Então tem que fazer a chamada triagem, que a gente ama. Gente, com certeza eu já passei assistido que não era assistido, eu já deneguei assistido que era assistido, e, enfim, porque na prática você tem que ter algum critério objetivo. E não existe critério absolutamente objetivo, é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? A gente falar um pouquinho do conceito de pessoa necessitada. Então, assim, só para introduzir um pouco do histórico, são esses 4 aspectos principais do livro, de tal forma assim, você eventualmente cair de novo no concurso. Esse edital amplo, né, extraído desse livro que eu estou aqui falando para vocês. Se eventualmente não conseguirem comprar o livro, porque realmente é difícil de achar, não conseguirem cópia do livro, não conseguirem ler, enfim, pelo menos é disso que trata o livro inteiro. Se tivesse que resumir em 4 pontos, são esses 4. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui?
enquanto. Tá. Então vamos lá. Bom, o histórico constitucional da assistência jurídica no Brasil. Antes de entrar no constitucional, só uma pequena observação, porque isso vira e mexe cai em concurso. Constantemente os livros registram que em 1870, não tem essa data, não para memorizar essa data, mas só para situar no tempo. Em 1870, no Brasil, houve uma reunião, um determinado dia mês desse ano, no Instituto dos Advogados Brasileiros. O Instituto dos Advogados Brasileiros é o antecessor aí, remoto da Ordem dos Advogados do Brasil. Não existia ainda a OAB. A OAB surgiu na década de 30. E aí, assim, numa dessas reuniões, o Instituto dos Advogados Brasileiros, esse é considerado um dos primeiros documentos públicos, assim, de uma posição de uma entidade, etc., acerca dessa chamada função protetiva do Estado. É o momento em que uma classe importante, que é a classe dos advogados, né, sempre a classe dos advogados fez parte dos poderes da República, do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, sempre a classe dos advogados ali esteve. Tá? E aí é o momento em que a classe dos advogados começa a reivindicar que o Estado deveria assumir a sua responsabilidade de prestar assistência jurídica. Tá? Nessa época, o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, ele era presidido pelo Nabuco de Araújo, que a gente sabe era um abolicionista, da ala moderada, mas era um abolicionista. Tá? Inclusive, quando teve essa reunião do Instituto dos Advogados Brasileiros, quem, na verdade, fez o relatório, o relator, digamos, desse processo aí, discutido pelo Instituto, foi o Agostinho Marques Perdigão Malheiro, que escreveu o livro Escravidão no Brasil, né, que é considerado o principal tratado da escravidão no Brasil, etc. Nesse livro, Agostinho Marques Perdigão Malheiro. Anota só Perdigão Malheiro, que aí é mais fácil. O nome dele é muito grande. Ele escreveu o livro A Escravidão no Brasil. O primeiro volume desse livro, ele tratava do regime jurídico da escravidão no Brasil. A gente sabe que o processo de escravidão no Brasil, da abolição da escravidão no Brasil, foi gradativo, né? Veio do ventre livre, sexagenários, etc, etc. A gente sabe que nenhum poder se sustenta sem legitimidade, então não é só com a força, em determinado momento você precisa de um mínimo de legitimidade para, enfim, sustentar o poder e, obviamente, distribuir direitos aqui ou ali é importante. E o que eu quero dizer até a abolição, os escravos tinham alguns direitos, mesmo na condição de escravos, a ponto de, por exemplo, ter casos no Brasil de, por exemplo, um regramento qualquer, enfim, previa que uma determinada falta praticada pelo escravo contra o seu senhor conferia ao senhor o direito de dar 30 chibatadas no escravo. Era um direito do senhor, do escravo. O escravo sabia que esse era um direito que o senhor tinha, só que ele também sabia que ele tinha o direito de não tomar mais do que 30 chibatadas. E às vezes isso acontecia. E às vezes o escravo tinha a possibilidade, e às vezes conseguia, judicializar, querendo indenização, querendo as astraints, quer dizer, obrigação de não fazer. Bom, o escravo ia lá no judiciário, me acusaram de tal coisa, enfim, ele me deu 30 chibatadas, 50 chibatadas, a legislação prevê 30 chibatadas. Ou seja, o cara abusou do direito dele. E aí ele conseguia indenização. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque nessa época, quando o Instituto dos Advogados Brasileiros começa a fazer essa discussão, eu acabei de citar que existem no mínimo no Instituto, nessa época, 2 abolicionistas conhecidos no Brasil, Nabuco de Araújo e Agostinho Marques Perdigão Malheiro. E há quem diga que nesse momento de reivindicação da assistência jurídica ser assumida pelo Estado, nesse momento essa reivindicação não era só no sentido de assistência jurídica faz parte da democracia, ou mesmo uma ideia de que
como se fosse uma reserva de mercado, quer dizer, assistência jurídica, Estado, você tem que garantir assistência jurídica, logo eu, advogado, vou prestar, então você me pague para prestar, como se fosse um interesse financeiro. Talvez houvesse isso tudo, mas esses caras também tinham uma certa preocupação com o caráter moderado desse movimento, do movimento do qual eles faziam parte, do movimento abolicionista. Eles reconheciam na assistência jurídica algo importante para o próprio movimento abolicionista. É isso que eu quero dizer, no final das contas. Tá? E, enfim, só que, assim, historicamente falando, esse é um primeiro momento de documentos públicos, né, que a gente tem, onde, quando começa a ser discutido no Brasil, olha, desculpa, tem um monte de pobre que tem direito no Brasil. O Estado tem que ser obrigado, o Estado tem que ser compelido a prestar assistência jurídica. Isso é um dever do Estado. Porque antes, até então, como que a coisa funcionava? Caridade. Eram advogados que prestavam assistência jurídica, por N razões. Eles prestavam assistência jurídica. Um exemplo, Luiz Gama. Aqui pertinho tem a rua Luiz Gama. Ali perto da Amazônia, até do Licério, etc. Tem a rua Luiz Gama, vocês sabem, advogado dos escravos, etc. Bem que ele não era advogado, ele era rábula, né, porque ele não podia, o Luiz Gama não podia ser formado em Direito, podia frequentar a escola de Direito. Enfim, a biografia do Luiz Gama é interessantíssima, acho que vale a pena aí vocês lerem. Tá? Mas era de maneira caritativa que isso era prestado. Tá? E os advogados da época tinham consciência da importância da assistência jurídica, mas começam a falar, Estado, você tem que fazer a sua parte nisso. Tudo bem? E agora, feita essa introdução, a gente fala da história constitucional da assistência jurídica no Brasil. E vejam, em 1870, então, houve uma discussão reconhecidamente pública, então, do Instituto dos Advogados Brasileiros. No entanto, isso, digamos, só vai acabar surtindo efeito alguns anos depois, né? 60 anos depois, mais 60 anos depois, 1934. Essa é a primeira Constituição a tratar da assistência jurídica no Brasil. 1823 não falou nada, 1891, a nossa primeira republicana, não falou nada. 1934, a primeira Constituição brasileira a botar lá no seu texto. E aqui eu não estou discutindo se na prática a teoria é outra, né, se o papel aceita tudo, se isso era cumprido ou não. O que eu estou discutindo é, olha, uma etapa do processo político de conquista de direitos já foi superada. A gente botou isso lá no texto constitucional. Né? E aí a gente sabe tudo que significa você ter uma previsão constitucional de alguma coisa. Então, a Constituição de 34 é a primeira a prever o direito à assistência jurídica. Se você quiser anotar, depois darem uma lida, é o artigo 113, item 32. Artigo 113.32. Ele previa o seguinte: a União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. É isso que dispunha o texto da Constituição de 34. Em seguida, a Constituição de 37. Vocês têm que anotar aí que a de 37 foi omissa. Ela não reproduziu o artigo da assistência judiciária no seu texto. A gente sabe do período ditatorial, né, que vivia o Brasil nessa época, uma Constituição nada democrática. E não é à toa que, como a gente conversava há pouco, da relação íntima existente entre assistência jurídica e democracia, já que a democracia pressupõe devido processo legal e igualdade perante a lei, logo a assistência jurídica é uma consequência meio que natural disso tudo. Não é uma mera coincidência que justamente a Constituição de 34, com todo o seu ranço ditatorial, não preveja a assistência jurídica no seu texto. Tudo bem? Então ela foi omissa, ela não falou nada. Pode eventualmente cair em concurso. No entanto, apesar da omissão da Constituição de 37, em 39 tem um arco histórico importante no Brasil, aqui deixando de falar um pouco de história constitucional, mas não dá para deixar de citar. É uma prova até não só de primeira fase, mas sobretudo de segunda fase. É o advento do CPC de 39. O CPC de 39, lá, mais ou menos o artigo 68, alguma coisa assim, ele dedica um capítulo à gratuidade de justiça, gratuidade judiciária, não me recordo a expressão. O Código atual usa a expressão gratuidade de justiça. Vejam que essa expressão, como a gente já conversou sobre isso, gratuidade de justiça ou justiça gratuita, ela não é sinônima de assistência judiciária.
Pode até ser que vocês encontrem um livro aí que use de maneira indistinta, mas não está sendo tão técnico, tá? Esse capítulo do CPC, ele tratava desse... Lembram-se? Obstáculos ao acesso à justiça. Primeiro, obstáculo de ordem econômica. Mas do que a gente está falando com obstáculo de ordem econômica? Da questão do pobre. Mas do que da questão do pobre? Os dois problemas que o pobre enfrenta para poder acessar a justiça. O primeiro, por causa da insuficiência de recursos. O primeiro, ele não tem condições de custear o serviço. E lembrem-se que existe, digamos, uma reserva de mercado, capacidade postulatória, tem que ter um advogado falando com o juiz, blá blá blá. Lembrem-se da história do Dino da Silva Salvo que a gente conversou no último encontro. O segundo aspecto é a questão das custas processuais. Ele não tem condição de pagar custas. Então o Estado também tem que pensar nesse aspecto. Pois bem, o CPC de 39, ele praticamente não falava de assistência jurídica. Deixava em aberto, enfim. Mas ele falava em gratuidade judiciária, né? Esse assunto era, assim, bem regulamentado, né? Aliás, essa distinção que hoje em dia a gente faz, e que os concursos às vezes até colocam no próprio edital, distinção entre assistência jurídica, justiça gratuita, gratuidade judiciária, blá, 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 blá. Na verdade, assim, salvo o melhor juízo, isso começa a ser divulgado no Brasil justamente nessa época, em 39. Por quem? Comentários ao Código de Processo Civil de 39 de Pontes de Miranda. Essa distinção no Brasil é feita pelo Pontes de Miranda. Quer dizer, não estou dizendo que ele que inventou, mas ele que publicizou. Quando a gente cita essa distinção conceitual, geralmente os livros citam, de onde está tirando isso? Do Pontes de Miranda. É a citação clássica de um trecho da obra dele. Tá? Em seguida, sai da Constituição de 37 e vem a Constituição de 46, que diz, ela volta a prever assistência jurídica ou judiciária, usando a expressão judiciária no seu texto, dizendo o poder público, na forma que a lei estabelecer, considerar a assistência judiciária aos necessitados. Depois, a Constituição de 67 também fala do assunto, diz, será concedida assistência judiciária aos necessitados na forma da lei. A Constituição de 69, idem, a mesma redação da de 67. Não precisem anotar aí, tá? É só saber. E, posteriormente, por fim, a Constituição de 88. Ela prevê, basicamente, em 2 incisos, dentre outros, esse assunto todo que a gente está aqui discutindo. Artigo 5º, inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica, integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E o artigo 134, que prevê que a Defensoria Pública vai prestar assistência jurídica. Ou seja, a conjugação desses 2 artigos, o artigo 5º, inciso 74, com o artigo 134, no artigo 5º, inciso 74, a gente tem o direito material à assistência jurídica. No artigo 134, a gente tem um instrumento de garantia desse direito, que é a previsão de um modelo. Antes de 88, com exceção de 37, todas as constituições brasileiras previram o direito material, a partir da de 34, previram o direito material à assistência jurídica. Ou seja, a partir de 34 até 88, com a pequena interrupção de 37, todos os pobres no Brasil, pessoas necessitadas, poderiam levantar o braço e falar, eu tenho direito à assistência jurídica, porque a Constituição prevê. Aí agora, obviamente, deixando de lado a discussão sobre se o Supremo poderia extrair isso de uma outra cláusula, falando do texto literal. Todas as constituições anteriores, a de 88 a partir de 34, então, previram o direito material à assistência jurídica. A de 88 trouxe, redundantemente, um plus a mais. Dessa vez ela definiu o modelo. Antes de 88, não havia previsão de qual modelo a ser prestado. É por isso que os concursos colocam no edital, por que eu quero saber, porque eu poderia simplesmente, talvez no auge até da arrogância, o examinador simplesmente falar só do modelo público de assistência jurídica. Tá? Mas não, antes de 88, o que eu quero dizer é, antes de 88, Gustavo, quando vigia a Constituição de 67, 69, enfim, o Estado brasileiro era obrigado a prestar assistência jurídica aos pobres? Sim. De qual modo? Não havia definição sobre isso. Logo, por omissão,
vigorava o modelo misto. Logo, o Acre poderia prestar assistência jurídica por meio do modelo Judicare, o Estado de São Paulo por meio do modelo público, o Estado do Rio Grande do Sul por meio de modelos mistos, etc. Mas nenhum deles poderia se recusar a prestar assistência jurídica. Por qual modelo? Se vire, do jeito que você achar melhor, mas você vai ter que prestar. A partir de 88, essa facultatividade desaparece. A partir de agora, é só por meio do modelo público que haverá a prestação da assistência jurídica. Tudo bem? Inclusive, depois de 88, houve casos famosos no Brasil, o caso mais famoso, sem dúvida, é o caso do Estado de Santa Catarina, o último Estado da Federação a criar Defensoria Pública. Porque esse foi um caso em que o Estado catarinense prestava assistência jurídica, ninguém questionava isso, mas prestava por meio de um modelo Judicare. Inclusive, esse modelo Judicare ele foi instituído, normatizado, depois da Constituição de 88. Se não me engano, isso foi no ano de 98, se eu não estou enganado, 10 anos depois até. O Estado de Santa Catarina institui um modelo de prestação de assistência jurídica chamado Defensoria Dativa, que era um modelo Judicare. Por quê? Por que gostava do modelo Judicare? Porque eram advogados privados prestando assistência jurídica, vinculados à ordem dos advogados, etc, etc, etc. Né? E Gustavo, qual é o problema de prestar por meio dos advogados? Nenhum. O problema é que 88 definiu o modelo público. E por que definiu o modelo público? Dentre outras coisas, porque uma das coisas que a teoria do acesso à justiça aponta e sem discutir aqui o que tem de verdade e o que tem de mentira nisso, o advogado privado, por ser um profissional liberal, ele inevitavelmente vai ter uma concorrência de clientelas. E é da natureza humana você tratar com mais afinco aquele que está te pagando diretamente, que te cobra, que liga, te manda o WhatsApp cobrando, aí como é que está meu processo. A Justiça da Defensoria Pública não faz isso. Não faz isso por N razões, uma delas é porque ele sabe lidar com o serviço público, ele sabe lidar com as decepções do serviço público, e enfim, ele sabe que a atuação é em massa, e também ele meio que vai para o atendimento da Defensoria Pública até com uma postura talvez paternalista de, obrigado por vocês estarem fazendo isso por mim, quando no final do contas eu nada mais com o direito que ele está sendo prestado, tá ok? Mas é por isso da opção do modelo público, é por isso que vejo algumas coisas acabam se amarrando em algum momento, né, no edital. A partir de 88, então, adota-se o modelo público. É por isso que quando o Supremo se debruça sobre o Estado de Santa Catarina, o caso é interessante porque o Supremo decide que havia ali uma inconstitucionalidade, mas uma dupla inconstitucionalidade, por ação e por omissão. Por quê, Gustavo? Por omissão, porque passados não sei quantos anos da Constituição de 88, o Estado de Santa Catarina não criaram a sua Defensoria Pública. E segundo, por quê? Porque, na verdade, ele criou um modelo que desafiava o modelo constitucional. Então, assim, por omissão, porque não criou sua Defensoria Pública. E por ação, porque criou um modelo incompatível com a Constituição, que foi o da Defensoria Dativa. Por isso, por ação e por omissão. E aí, nesse caso, o Supremo deu um prazo também, agora não me lembro, acho que 180 dias, em 180 dias tem que criar a Defensoria Pública, sei lá, agora não me lembro exatamente do julgado do Supremo. Tá? Mas isso tudo porque foi criado, então, optou-se pelo modelo público na Constituição de 88. Só tem uma lesão no intervalo. 9, então eu não consigo. Bom, é isso então. Deixa eu dar aqui, né? Falar de história. Só assim, para não deixar passar isso, essa questão do histórico da assistência jurídica, vou resumir em 2 pontos aqui do que é importante, assim, o que mudou com a Constituição atual, né? Bom, a Constituição de 88, se você compara os textos constitucionais, só pode abrir agora um pouco a porta, que eu acho que esquentou um pouquinho. Eu ouvi a hora que você fechou por causa do barulho. Obrigado. Né? A Constituição de 88, uma coisa que é interessante. Todos os textos anteriores a 88, os textos constitucionais, que falaram desse assunto, eles usavam a expressão assistência judiciária. A Constituição de 88 passa a falar em assistência jurídica integral e gratuita. Né?
Em direito, principalmente em países de civil law como o nosso, a gente é apegado na letra da lei. Mesmo apegado na letra da lei, a gente consegue descumprir a lei, cometer abusos, enfim, e vira... Quem atua na área criminal sabe bem como é que a coisa funciona, maravilha. Mas enfim, tem aí um princípio de hermenêutica jurídica que é mais ou menos assim: você está lidando com dois textos normativos, que um sucede o outro, e esses dois textos tratam de um mesmo instituto. Se ele deu nomes diferentes aos institutos, é porque ele quis retratar e quis normatizar alguma mudança. Ele não está tratando da mesma coisa, ele quer falar de algo diferente. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas é um postulado aí da hermenêutica jurídica. E esse é o caso aqui do nosso assunto, assistência judiciária e assistência jurídica. Todos os textos constitucionais anteriores, a 88, usavam a expressão assistência judiciária. A de 88 passa a falar em assistência jurídica integral e gratuita. Por que jurídica? Nenhum livro vai dar a resposta, bom, essa é a resposta verdadeira, a resposta convincente, etc. Mas um ponto de vista é que o Constituinte deixou de falar em assistência judiciária, para falar assistência jurídica, porque ele está antenado com as discussões da teoria do acesso à justiça da década de 80, quando, portanto, ele promulgou o texto constitucional, está antenado nessas discussões e consciente que agora acesso à justiça não é mais sinônimo de acesso ao poder judiciário. O poder judiciário é importante, mas ele é e a última, na verdade, deve ser a última etapa da resolução de conflitos. Ora, se acesso à justiça não é mais sinônimo de acesso ao poder judiciário, logo as concepções que a gente tinha de assistência judiciária, que vigoravam em meados do século XX, precisam ser atualizadas também, né? Logo, o órgão prestador do serviço, seja o modelo judiciário, etc., ele não pode mais pensar com a cabeça da primeira metade do século XX a respeito desse assunto. Ele tem que estar antenado com a nova teoria do acesso à justiça. O que eu quero dizer com isso é, se a gente pegar registros remotos, históricos... deixa eu meu celular aqui para carregar e não estava carregando. Depois coloco. Os exemplos que a gente tem no Brasil, né, de prestação de assistência jurídica mesmo no Brasil, seja público ou por modelo judiciário, são exemplos de atuação judicial, né, uma assistência judiciária porque é focada no poder judiciário. Eu sugeri que na aula anterior que vocês assistissem, conseguirem ao filme As Leis de Família, né? Filme argentino, mas que tem no Brasil, que ele retrata um defensor público na Argentina e coisa e tal. A imagem do defensor público argentino nesse filme é de um cara que atua em gabinete, em processos judiciais, propondo ação, fazendo defesa e por aí vai, né? E a imagem que a gente tem hoje da Defensoria Pública do Brasil, tomando como referência o artigo 4º da Lei 80, o leque de atribuições é muito mais amplo do que atuar em processo, né? E por que só existe no mínimo essa possibilidade de a lei ter toda essa criatividade de prever atribuições que transcendam a atuação judicial? Porque agora a gente está lidando com uma ideia de que acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao poder judiciário. Então, a assistência jurídica no século XXI não pode ser apenas judiciária, ela tem que ser jurídica. Eu não sei exatamente o que é jurídica, a única coisa que eu sei é que não é só judiciária, por isso que eu mudo a expressão. É mais ou menos esse o raciocínio que alguém acaba colocando em livros, tá? Por isso que numa prova de segunda fase, principalmente, fazer esse diálogo, percebe? Disserte sobre, vamos supor, cai numa prova de segunda fase a questão mais baba de todas. Disserte sobre assistência jurídica integral e gratuita, do artigo 5º, inciso 74. Se você falar só o arroz com feijão, a sua resposta vai estar igual a de várias pessoas que vão estar prestando concurso. Aí cabe ao candidato dar um quê a mais, uma recheada na sua resposta para chamar a atenção do examinador. E ele entender que a sua resposta merece uma pontuação um pouco maior. Tá? Assim, das inovações, assim, comparando-se o texto de 88 com as constituições anteriores, é que, como eu disse, todas as constituições anteriores a 88 falavam que a assistência judiciária é um direito das pessoas necessitadas. 88 não teve
essa camada da população. Mas a Constituição de 88, ela agora passa a falar que será considerada pessoa necessitada aquela que comprovar insuficiência de recursos. Pode ser tênue a linha que separa uma coisa da outra, mas vejam, não é a mesma coisa. Uma coisa é a Constituição de 34, 46, 67, 69, 88 e mesmo os textos antigos citados pelo Fontenelle e pelo Humberto, falando pobres, carentes, hipossuficientes, necessitados. Tá? Uma coisa é você falar, direito à ciência jurídica é dos necessitados. Outra coisa é você começar a delimitar um pouco mais que necessitado é quem comprova insuficiência de recursos. Tá? E aí eu não vou entrar nessa discussão um pouco mais profunda aqui, porque não dá tempo para perder com esse assunto. Mas é aqui que começam aquelas discussões sobre, então, que critérios eu vou utilizar, né, para comprovação. É fato, tem que haver alguma comprovação de insuficiência de recursos, né? De tal forma que hoje em dia é polêmico, enfim, ele na prática não é tão liberal assim a coisa, porque eu sei que lendo a Lei 1060 ou mesmo o novo Código de Processo Civil, essas leis dizem que será considerada pessoa necessitada a pessoa que fizer mediante simples afirmação, quem se autodeclarar pessoa necessitada. A gente sabe que existe uma discussão no Brasil sobre cotas para negros, né? A partir do momento que você tem cotas, só vai ter direito à cota quem se autodeclara negro. Quer dizer, em princípio é o critério da autodeclaração, né? E eu confesso que eu não estou tão atualizado no assunto. Hoje em dia, se eu não me engano, tem até essa autodeclaração passa por uma comissão posteriormente, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso eu não sei se era assim no começo, quando começou a questão das cotas no Brasil, mas no primeiro momento, pelo menos havia essa intenção, a autodeclaração ela é absoluta, ela é insuscetível de um controle posterior. É isso, não é? Só que assim, é inevitável. Abusos iriam acontecer. É óbvio que isso iria acontecer. Enfim, eu já conversei com gente do próprio movimento negro que voltou atrás um pouco, porque aí você começa a lidar com casos, óbvio, a gente lida com casos emblemáticos, né? De irmãos gêmeos, que um declara uma coisa e o outro declara outra. É óbvio que abusos iam acontecer. A questão que se coloca gente, se abusos poderiam, como aconteceram, nesse tema, que a gente está lidando com cor de pele, imagina na questão do que é necessitado. Óbvio que abuso poderia, como pode ocorrer. E essa, então, passa a ser uma discussão que a legislação brasileira poderia, talvez, enfim, ser um pouco mais definitiva, mas ela não quis por N razões. Mas, afinal de contas, terá direito à assistência jurídica ou à gratuidade judiciária quem comprovar insuficiência de recursos ou mediante simples declaração. Vejam que a Lei 1060, desde 1986, a Lei 1060 é da década de 50. Ela foi editada em 1950. Tá? Só recentemente ela foi parcialmente derrogada no Brasil pelo novo CPC. Veja, em 1950, a seleção brasileira masculina de futebol não tinha ganhado nenhuma Copa do Mundo, já ganhou 5. E ainda hoje esse é o texto legal que é aplicado no Brasil, ou pelo menos era até 2 anos atrás, enfim, isso, 2 anos atrás. Esse era o texto legal que a gente aplicava acerca dessa matéria. Mas nesse ponto específico, pessoas necessitadas, veja, a Lei 1060, ela foi editada no advento da Constituição de 46. O texto constitucional era o de 46. E aí vem a Lei 1060 para tratar basicamente de gratuidade de justiça gratuita e prevê lá no seu artigo 4º, salvo engano, parágrafo 2º, parágrafo 1º, não me lembro agora, que isso em 86, tá? A alteração em 86, prevendo que será a pessoa necessitada quem se declarar a pessoa necessitada. Logo, é uma declaração de autodeclaração de cotas, em princípio, insuscetível de um controle posterior, de tal forma que se enfim, o fulano saiu na capa da revista Forbes semana passada. No dia seguinte ele vai e bate na porta da triagem da Defensoria Pública, preciso de um advogado, né? Se vigorar o critério da autodeclaração dessa maneira absoluta, você não vai poder simplesmente falar que a pessoa não tem direito à assistência jurídica. Está se declarando pessoa necessitada, posso fazer o quê? Né? O que eu quero dizer, aí vem a Constituição de 88, 2 anos depois,
Em 86 há essa alteração à Lei 1060. Só para situar, por que há essa alteração? Como que começou? Então, se em 1950 é a primeira lei que trata desse assunto no Brasil, em 86 eu sei que é o critério da autodeclaração, a hora que você sentir a necessidade você fecha, tá? Tá, mas Gustavo, antes de 86 como é que funcionava? Eu vou encurtar a história, vou falar como começou e agora como terminou, não vou contar o que está no meio disso. Como começou? Em 50, quando é editada a Lei 1060, a pessoa necessitada é quem comprova isso por meio de atestado de pobreza. Sabe como a pessoa obtinha atestado de pobreza no Brasil? Aqui começam os problemas. Não era a pessoa que se auto-atestava pobre. Ela obtinha, num primeiro momento, junto ao delegado de polícia, no segundo momento, junto a um departamento de serviço social do Estado, alguma coisa assim. Mas imagine a pessoa indo perante o delegado de polícia, olha, eu preciso de um atestado porque eu sou pobre. Gente, é estigmatizante. Dá para imaginar o que rolava num país com um ranço clientelista como o nosso ainda é. Imagina na década de 50, um Brasil agrário ainda. Enfim, dá para imaginar o que rolou. Infelizmente, se alguém eventualmente conhecer, confesso que eu gostaria de ler um livro de crônicas dessa época sobre esse assunto, porque deve ter histórias engraçadíssimas sobre isso, e trágicas, sem dúvida alguma, né? É óbvio que isso daí não ia rolar, né? Mas enfim, no primeiro momento você tem que ter um atestado de pobreza. É óbvio que hoje a gente olha de maneira, enfim, sei lá, curiosa, mas como um atestado de pobreza, alguém foi capaz, mas leve em conta que a Constituição de 46 falava pessoas necessitadas. Foi o critério que se estabeleceu na época. Por quê? Porque os caras dessa época sabiam que não dá para também simplesmente abrir para todo mundo. Porque senão todo mundo vai chegar lá, eu não quero gastar dinheiro com advogado, então eu sou pessoa necessitada. Bom, você tem que ter um critério. O critério lá foi o atestado de pobreza. Tá? É evidente que aí teve muita discussão e alterações legislativas ao longo entre 1950 e 86, o fato que em 86 é modificada a Lei 1060 e agora passa-se a adotar o critério da autodeclaração. E é por isso que de vez em quando aqui eu já ouvi desembargadores, etc., e pessoal que é próximo da defensoria, não estou dizendo, não existe, não é um discurso maniqueísta, eu acho que o debate ele é válido, sim, mas nem falando que aí se apegando a pontos como está vendo, aqui foi denegado e não era para ser denegado, enfim, etc. Mas olha, a Lei 1060 prevê o critério da autodeclaração. A defensoria não pode ficar exigindo comprovação de renda da pobreada que vem nos procurar, né? Então, aí que está. A coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim por dois motivos. O primeiro, porque se em 86 veio o critério da autodeclaração, 2 anos depois veio a Constituição de 88, comprovação da insuficiência de recurso. Que vale mais, o texto da 1060 ou da Constituição Federal? Não preciso nem responder, né? Hierarquicamente falando. E segundo, nem mesmo em 86, se a gente pegasse só a Lei 1060 como a ilha a ser analisada, nem mesmo no regime da Lei 1060, a tal da autodeclaração era absoluta. Quer dizer, bastava a pessoa se declarar pobre e ela era considerada pobre, portanto teria todas as condições ali faria jus à gratuidade, assistência jurídica, blá 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 blá. Por quê? Porque essa Lei 1060, ela sempre conviveu com ao menos 2 mecanismos de controle posterior, que são a revogação e a cassação. Então, mesmo em 86, quando o artigo 4º, parágrafo 1º, previa a autodeclaração como o critério a se observar para a condição de obtenção da gratuidade judiciária, essa mesma lei, lá nos artigos 7º e 8º, e não de maneira assim didática, mas está lá nesses artigos, ela previa revogação e cassação. Qual a diferença de um e outro? Na revogação, a pessoa é pobre, é necessitada, o Estado reconhece isso. Mas num determinado dia, a pessoa, sei lá, ganha na loteria, né? Que nem aquela música Moreira da Silva, da Itelvina, lá, acertei um milhar, enfim, o cara ganha na loteria de um dia da noite para o dia, e enfim, aí se desfaz dos objetos que ele tinha, quer comprar tudo novo, viajar, botar meus filhos no colégio interno, enfim, virou rico da noite para o dia. Terminando o dia, o cara ganha na loteria, deixa de ser pessoa necessitada. Bom, a partir desse momento ele não vai mais ter direito à assistência jurídica. Revogação. A cassação ela é diferente porque o Estado descobre que a pessoa nunca foi pessoa necessitada. Eu brinco até lá com os alunos, às vezes a pessoa foi lá no atendimento da Defensoria Pública, passou no atendimento, coisa e tal, e depois à noite você vai assistir
que hoje em dia não tem mais esse programa, aquele programa Mulheres Ricas, né, que tinha, sei lá, um programa da Band lá, né, que ficava mostrando mulheres ricas, quer dizer, enfim, é impressionante cada coisa que a gente vê. Mas, enfim, aí você, pô, essa pessoa esteve na triagem da Defensoria Pública hoje, né? Provavelmente a pessoa mentiu quando esteve na Defensoria Pública. Se o Estado demonstrar isso, comprovar, a pessoa, a diferença da revogação e da cassação é que, como na cassação houve má fé, a pessoa vai pagar os retroativos e vai pagar multa também. Na revogação, não. A pessoa daqui para frente ela não vai mais ter direito. Daqui para trás, não. Para trás ela houve boa fé. E o novo CPC também prevê os institutos da revogação e cassação. Anotem aí que isso está no artigo 100, parágrafo único. Artigo 100, parágrafo único. Bom, ainda hoje, quer dizer, esses institutos, enfim, se mantêm, né? Ou seja, para definir aqui esse assunto, não existe um critério assim, objetivo para você aferir quem é necessitado e quem não é. É por isso que o tema ele continua polêmico. É por isso que, em algumas situações, a mera declaração da pessoa, enfim, basta. Em outros, a Defensoria Pública exige alguma documentação, o juiz também. É por isso que no concurso, por conta dessa necessidade de comprovação, que existe a deliberação 89 na Defensoria de São Paulo, e em outras defensorias existem deliberações similares, né, porque a deliberação 89 ela orienta o defensor público do atendimento, tal, o que ele tem que exigir da pessoa para comprovar a insuficiência de recursos, enfim, né? O defensor tem que se pautar naquilo ali também, né? Não pode sair da cabeça dele. E a deliberação 89, então, ela existe para isso. A pessoa tem que minimamente comprovar insuficiência de recursos. Mas sempre vai haver esse papo que a gente sempre ouve. Quem hoje no Brasil é a pessoa necessitada? É aquela que ganha até 3 salários mínimos. Se for 3 salários mínimos, na verdade 3 salários mínimos é só um pontapé, né? 3 salários mínimos significam uma coisa na região sudeste e outra no nordeste, no norte, enfim, né? Só para início de conversa. Aliás, não existe um conceito nacional de pessoa necessitada, por isso que cada defensoria pública acaba adotando o seu regramento interno próprio, talvez olhando um pouco mais para a realidade regional, para a sua realidade, né, regional. O fato é que existem, então, alguns critérios, né, que se deve observar, e esse assunto ele sempre causa polêmica. Nas ações coletivas, depois se der tempo a gente fala um pouco disso, o assunto muda um pouco, porque em ações coletivas, justamente por a gente estar lidando com coletividade, nem sempre é possível você mensurar quem é necessitado e quem não é, né? E já houve questionamentos da legitimidade da Defensoria Pública para a procuração civil pública pelo Ministério Público, né? Justamente apontando isso, quer dizer, o texto constitucional determina que a Defensoria Pública só pode prestar assistência jurídica aos necessitados. Se nas ações coletivas não é possível você separar o joio do trigo, você definir quem é necessitado de quem não é necessitado, conclusão, logo a Defensoria Pública não pode propor ação civil pública, porque senão ela vai estar desviando-se das suas funções. O raciocínio é logicamente perfeito, mas enfim, ele vai na contramão da própria ideia de ações coletivas, etc. Enfim, o fato é que isso foi questionado, o Supremo há 2 anos, se não me engano, julgou improcedente essa ação, entendendo que a Defensoria Pública pode sim propor ação, enfim, depois eu cito, se for o caso, o julgado disso. Mas o que eu quero dizer a argumentação utilizada pela CONAMP, pela Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, para questionar a legitimidade da defensoria, passava pelo conceito de pessoa necessitada. Todo mundo sabe, tem livros sobre isso, o professor Rogério Bastos Arantes, o professor Ada Pellegrini de Nover, todo mundo sabe por que a CONAMP propôs uma ação como essa. Sabe por quê? O monopólio da ação civil pública. Não quero um concorrente de peso, que é a Defensoria Pública, também podendo propor ação civil pública. Gente, competência é sinônimo de poder. Deixa eu aqui sozinho, com um baita poder, o poder de manejar a ação civil pública. Eu não quero um concorrente, muito menos um concorrente como esse, né, de peso. Agora, é óbvio, você não vai entrar com uma DIN falando isso. Pega mal e você vai convencer ninguém, você entendeu? Então você tem que criar algum argumento técnico. Bom, o argumento técnico não foi esse, foi a questão de pessoas necessitadas. E isso que foi debatido pode ser eventualmente aí questionado em alguma prova. O juiz, no novo Código de Processo Civil, o juiz ele pode, aí para falar de gratuidade de justiça,
O juiz ele pode sim, de ofício, indeferir o pedido da pessoa de gratuidade, né? Mas ele tem que fazer isso com base em coisas dos autos, em evidências dos autos. Ele não pode tirar da cabeça dele, né? A pessoa vai lá, eu não posso pagar custos processuais, eu quero a gratuidade judiciária. Aí o juiz fala, não, mas peraí, esse cara é meu vizinho. Eu sei que o cara é podre de rico, pelo amor de Deus. Não, vou... O juiz, por mais que ele saiba, por mais que seja justo ele fazer isso, ele tem que se pautar em evidência dos autos. Pode ser que a parte contrária impugne e traga elementos para o juiz poder interferir. Mas o juiz pode fazer isso de ofício. Uma novidade que o Código trouxe em comparação com a Lei 1060 é que, no entanto, antes do juiz indeferir de ofício, ele deve determinar que a parte que está pedindo comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Quer dizer, ele pode determinar que a parte, comprove tal coisa, né? Só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar aqui esse bloco, desse assunto, antes, vejam, aqui eu estou falando, o novo CPC fala, o juiz ele pode indeferir com base em evidências dos autos. O que não está nos autos não está no mundo. Tá? Tem que ser coisa do processo, não coisa da cabeça do juiz. Tá? Vejam como antes, já que isso não é normatizado, como ficava. Antes a Lei 1060 previa que o juiz podia indeferir. Ele tinha que, obviamente, motivar, mas ele podia indeferir. Houve casos, para que vocês tenham uma ideia, que quem pleiteou a gratuidade judiciária num processo foi uma advogada, ela era parte. E o juiz indeferiu porque ele era o juiz daquela comarca e todo mundo conhecia a advogada que pleiteou a gratuidade. Todo mundo sabia que ela, não diria que ela era podre de rica, mas que ela era bem de vida porque ela tinha muitos processos naquela comarca e tal. Com base nessa motivação, o juiz indeferiu o pleito dela. Teve um outro interessante também, que o juiz indeferiu, a pessoa pediu a gratuidade de justiça, a gratuidade judiciária, e na época existia o tal do Orkut. Sabe-se lá porque o juiz foi mexer no Orkut da pessoa. Que o juiz viu que, olha, viagem em Torre Eiffel, não sei o que, blá 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 blá. E encartou, juntou isso tudo no processo, indefiro, porque quem fica viajando para a Europa, coisa e tal, não é pobre. Né? E indeferiu com base nisso. Né? Não sei se hoje, eu não sou processualista, não sei se hoje o juiz poderia fazer isso, de encartar isso no processo, enfim. Em tese, acho que ele tem uma autocontenção que ele deve respeitar. O juiz ele tem que respeitar aquela autocontenção, né? As partes é que tem ali que se enfrentar. O juiz está lá, ele tem que manter equidistância, etc. Ele está lá para decidir só, ele não pode se envolver. A questão é, se a parte contrária não trouxer esses elementos, ele próprio pode ser criativo a ponto de trazer isso para o processo e motivar com base nisso. Eu confesso que eu não tenho convicção. É uma pergunta para alguém do processo civil aí, quem eventualmente vier. Eu não sei se tem uma resposta pronta e acabada, não. Mas teve recentemente um caso interessante, que vocês devem ter ouvido falar, daquele jogador, o Leandro Damião, que jogava no Santos, entrou com uma ação, acho que uma ação trabalhista contra o Santos. Todo mundo sabe, Leandro Damião, um jogador conhecido até, vestia a camisa da seleção brasileira. Depois, os advogados dele disseram que foi decisão deles, não teve nada a ver com o Leandro Damião, talvez aí para protegê-lo um pouco. Mas o Leandro Damião entrou com uma ação e pediu a gratuidade judiciária. E, gente, desculpa, um jogador profissional, de um time como o Santos, de um time grande, que usou a camisa da seleção brasileira, não é pobre, mas veja, pediu. É meio que aquela coisa assim, né? Vai que cola. Já que eu tô aqui mesmo, vai um pedido de gratuidade. Quer perguntar? Então, enfim, já para ver que sempre houve controle desse tipo. Só uma última anotação, a gente sabe que se a pessoa mente acerca da condição de pessoa necessitada, ela sempre esteve e continua estando sujeita à cassação. E a cassação implica em pagar os retroativos e multa. Ótimo. A questão que se coloca é, a pessoa foi perante a Defensoria Pública, perante o juiz, pediu gratuidade e se declarou pobre, quando ela não era. Ela está cometendo crime de falsidade ideológica. Do ponto de vista seco do 299 do Código Penal, em princípio dá para sustentar. A jurisprudência hoje, no entanto, já meio que pacificou que não há crime de falsidade ideológica. A argumentação é interessante. Aqui entra em cena o princípio da subsidiariedade do direito penal. Direito penal como última ratio. O argumento usado, tem um aqui que eu vou citar o julgado para vocês, o do Supremo, da Ellen Grace, diz o seguinte: já que o direito brasileiro prevê instrumentos como uma cassação, que é um mecanismo de controle posterior, que implica em sanção civil, etc., já que existem esses instrumentos, não há necessidade de atrair a atuação do direito penal para esse campo, logo não há crime. Então
Então, assim, autodeclarar-se pobre quando não se é pobre pode ser sacanagem, mas não é crime. Isso a jurisprudência já pacificou. Depois, quem quiser ler, no STF, anotem aí o número do HC, o HC 85976. 85976, curiosamente, relatora ministra Ellen Grace, que traduziu o livro Acesso à Justiça do Mauro Capelletti. Ok? 85976. Vou fazer uma pausa e a gente retorna.